Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja na minha mente, nos meus lábios e no meu coração, para que com dignidade eu possa anunciar a sua santa palavra. Naquele tempo houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu pegaria uma palavra e partilho com vocês. Eu disse eu. Se vocês fizerem diferente, não tem problema não. Qual é a palavra? Conselho. Pano de fundo que eu vejo da liturgia de hoje é conselho. Lá na primeira leitura, na segunda e no Evangelho. Eu estou diante de pai e de mãe, que a cada momento, repito, cada momento está aconselhando seu filho, sua filha, como nossos pais também nos aconselharam. Veja bem, eles, nossos pais e os pais presentes, não vai perguntar se você quer ouvir o conselho ou não. Simplesmente já vai aconselhando. Não foi isso que nós vimos no Evangelho? Já entrando no Evangelho,
Veja bem, provavelmente alguém viu que Maria podia fazer alguma coisa, e foi o que? Aconselhar-se com ela. O que você faz? O que você faria? Que decisão você tomaria? Você está percebendo que o vinho está abaixando cada vez mais no tonel, na garrafa, na vasilha, e todo esse povo aqui nessa festa, como que você faria? Usando gíria e abaixando, deixando um pouco chula a conversa, não deu outra. Ela foi na fonte, sem pedir licença para ninguém, e falou com quem poderia resolver o assunto, o problema, que era o seu filho Jesus. Primeiro de tudo, a confiança que ela tinha, sabendo em quem, com quem e como pedir. Pessoalmente eu vejo aqui, num muito discreto até, num cochicho ou numa voz não muito alta, contando o problema daquela festa. O vinho está acabando. Vamos pular um bocadinho para ver a segunda leitura, que o dragão quis vomitar para impedir. Aqui nós vimos também um pouco uma tentação. Qual foi? O que eu tenho com isso? Seria essa a resposta nossa, dizendo: se você sabia que você tinha 30 convidados e vieram 50, por que você não preparou vinho para 50, 60 ou mais pessoas? Mas a mulher, a mãe, não deu ouvido a esta resposta, que eu tenho a ver com isso, ou minha hora não chegou. Simplesmente ela voltou àqueles que foram consultar, pediram o conselho do vinho. Simplesmente ela disse: faça, bem no imperativo, hein? Faça o que ele disser, porque ela sabia que ela estava pedindo para alguém que era capaz de solucionar o assunto vinho. E foi o que aconteceu, essa riqueza toda do final e no final. Ele então manda que os empregados, os serviçais, encham as talhas de água, e depois ele transforma aquela água em vinho. E foi o melhor vinho da festa, segundo o próprio texto nos apresentou. Veja bem, alguém oferece o vinho bom no começo, e quando o pessoal já está embriagado, oferece o vinho menos bom, não porcaria. Deus não, e Deus jamais ofereceria e oferece coisas que não prestam. Portanto, esse menos bom, se nós quiséssemos classificar o vinho em primeira, segunda, terceira ou não sei que categoria, esse não seria o vinho de primeira categoria, mas menos bom. Tão bom, mas não tão bom quanto o primeiro vinho. E aqui o vinho bom é ofertado, é oferecido no final. Veja bem, o que isso pode servir para a nossa vida, minha gente? Isso pode servir que nós também podemos oferecer conselhos a quem nos pede, e às vezes até a quem não nos pede conselhos, que é o vinho que nós vamos procurar nessa semana oferecer àquele, aquelas que nos pedirem, ou às vezes até sem pedir mesmo, nós vamos oferecer esse vinho. Mas veja bem, é uma oferta muito bonita. Não sei como você vai oferecer o seu vinho, se vai ser numa caneca de alumínio, se vai ser numa taça de cristal,
Se vai ser num copo de plástico, não sei. Eu sei que você, nós vamos oferecer vinho. Porque é o vinho que eu vou oferecer. É o conteúdo que eu vou oferecer. Não é o invólucro, que pode ser de plástico, de vidro, de cristal, de alumínio. Porque esse invólucro sou eu, é você, somos nós. O conteúdo que nós vamos levar. Por que eu estou dizendo dessa maneira? Porque nós vimos quem lá na primeira leitura? Alguém que se embelezou para desfilar, para passar, para se apresentar ao rei, que foi Esther. Provavelmente deve ter passado, linguagem nossa do momento, gente, deve ter passado algumas horas na cabeleireira, no cabeleireiro, se maquiando, colocando adornos nos dedos, na orelha, no pescoço, no vestido. Tanto é que chamou a atenção do rei, nós lembramos disso. E o rei se encantou daquela mulher. Dialogou com ela, ofereceu a ela algo muito importante, que era parte do reino. E ela partilhou a beleza com o rei, partilhou esse invólucro bonito, mas ela não pensou nela somente, pensou nela e no outro. Quando diz: se eu achei graça diante de você, faça uma coisa, preserva a minha vida, preserva a vida daqueles que Ele me deu, que é o necessitado. Esse necessitado, vamos voltar novamente ao Evangelho, Maria também viu, compadeceu-se e resolveu o assunto. Assim, esse invólucro que cada um traz o seu nome, vai oferecer nessa semana, às vezes sem adorno no pescoço, nos dedos, no rosto, às vezes um invólucro até um pouco cansado, mas um invólucro que vai oferecer um bom vinho e um vinho bom. Por isso, estejamos nós preparados para ofertar e para, quem sabe, ser até criticado na oferta desse vinho. Mas não tenham medo, ou não tenhamos medo de fazer a oferta desse vinho, com esse invólucro que cada um é. Momentinho em silêncio, vamos ver esses quadros das leituras de hoje, para que melhor possamos produzir durante esta semana aquilo que Deus quer que façamos a produção.